Olá, seja muito bem-vindo ao episódio do podcast do Saúde Business, diretamente aqui do Congresso da FEOSP, Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo editorial do portal Saúde Business, que é o portal de notícias especializado no setor da saúde, com foco em gestão. E também é o canal oficial dos eventos da Hospitalar, RIS e Saúde Business Forum. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre infoxicação. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, mas trata-se do excesso de informações que tem impactado cada vez mais o cotidiano de quem trabalha com saúde. E também sobre a nova NR1, que trouxe os riscos psicossociais para o centro da pauta sobre saúde mental no trabalho. E para falar de um assunto tão importante, relevante, necessário, né, a gente recebe hoje a Michele Crevellaro. Seja muito bem-vinda, Michele. Michele é especialista em psicologia da saúde e psicologia organizacional e do trabalho. Ela acabou de participar de uma palestra que trouxe bastante reflexões sobre os desafios emocionais e cognitivos enfrentados pelos profissionais de saúde. Bem-vinda mais uma vez, Michele. Obrigada, Amanda, obrigada. Para a gente começar a esquentar aqui, vamos esclarecer, vamos dar nome aos bois, né? Uhum. O que é a infoxicação? Como você define esse termo? Né? Eu dei uma explicação breve aqui na nossa abertura. E isso relacionado aos profissionais e gestores de saúde, né? Quais fatores contribuem para esse excesso de informação no setor? Tá. Então vamos lá, né? Então quando a gente fala de infoxicação, a gente está fazendo a junção de duas palavras, né? Informação e uma questão de tóxico, né? Então o que a gente está trazendo aqui? Que o excesso de informações intoxica a gente. Sim. E esse é um termo que foi cunhado na década de 90, parece que ele é recente, mas não é tão recente assim, né? Por um físico espanhol chamado Alfonso Cornelá, e a preocupação dele, a princípio, era sobre a questão do wireless, né? Então a gente estava ficando wireless. Acho que, né, todo mundo lembra da época que a gente tinha telefone com fio, sim, a gente mandava carta, e ele começou a vislumbrar o que seria essa comunicação nossa, onde aquilo que conecta a gente muitas vezes, que é um aparelho telefônico ao outro, seria algo para acompanhar a gente na nossa rotina, no nosso dia a dia. E aí, né, conforme o tempo vai passando, né, outros aspectos vão sendo incrementados nisso que a gente chama de infoxicação. Então, o primeiro aspecto que a gente fala é essa sensação de uma sobrecarga cognitiva, tá? Persistente. Então, parece que eu preciso saber de muitas coisas, de fato, para falar que eu sei. Então, eu fico buscando muita informação, né? E aí, esse buscar muitas informações, ele vai levando a gente para uma certa de uma estafa, uma exaustão mental, né? Então, uma exaustão cognitiva. Então, vai forçando a gente a buscar cada vez mais informações, porque a gente fica com essa sensação de que nunca parece que eu sei o suficiente, parece que nunca, né, eu vou dar conta, sempre tá faltando algo, né? E isso vai virando uma bola de neve. Então, o principal aspecto que a gente vai trazer é essa sobrecarga cognitiva, que também é uma sobrecarga emocional, né? Porque sim, ele vai trazendo aspectos que vai percebendo, a gente vai se percebendo impotente, né? Porque tem uma sensação que, de fato, parece que eu não sei, né? Então eu preciso de mais coisas, preciso de mais informação, e isso vai virando um ciclo vicioso. Quando a gente vai para a questão da área da saúde, eu acho que aí o ponto ele se intensifica um pouco mais, primeiro porque está na linha de frente, né, em contato com os pacientes, ou mesmo, né, com muitas normas de regulamentação, legislação. Então tem de fato já no próprio segmento e no dia a dia
uma necessidade de atualização constante, né? Se a gente não cuida desse público, não entende por qual caminho tem que seguir, qual hipótese de fato ser validada, abrem-se muitas portas e aí sim cria uma dificuldade em tomadas de decisão. E essas dificuldades, elas vão ser vistas em 2 comportamentos. A paralisia, né? Então a pessoa paralisa, não sabe o que fazer, né? E aí pode guardar para si o sentimento, aquela sensação. Junto vem também uma procrastinação. Eu deixo para depois, né? Não é que eu não vou fazer, eu faço um pouquinho agora, depois eu faço mais um pouco. Então a gente tem que cuidar, porque na hora que a gente fala do aspecto, né, emocional e cognitivo dentro do campo da área da saúde, a paralisia e a procrastinação, elas vão aparecer de forma mais frequente, né? Então eu não sei o que eu faço, eu deixo para depois, eu não sei qual que é o protocolo que eu tenho que atuar, se ele está atualizado ou não está. Então essas coisas vão levando de fato os profissionais nesse lugar de se sentirem nem sempre tão preparados assim para lidar com tudo isso, né? Muito interessante, eu acho que isso a gente está falando aqui do setor da saúde. Mas isso é aplicável para qualquer coisa, que é o né? Eu tô até universo. pensando aqui, né? Se aplicável, não é para nossa vida, né? É para o nosso trabalho. Essa sensação da gente achar que a gente sabe tudo, ou ao mesmo tempo não sabe nada, de fato, é algo muito ambíguo, né? Muito paradoxal, né? Sempre achar que a gente está devendo, que está faltando, que a gente não dá conta, né? Que não fez o suficiente, enfim, né? Para virar uma terapia aqui, falta pouca coisa. Mas vamos voltar aqui para o nosso universo da saúde. E quais são os sinais mais frequentes da infoxicação, olhando para esse universo de profissionais e gestores da saúde? Tá, eu vou tentar trazer de uma forma ampla, porque eu acho que esse é um termo e um tema que ele se aplica na nossa vida como um todo, né? Independente da área de atuação, lógico, né? Profissionais da saúde, a gente sabe que tem já uma série de estudos falando que eles sofrem, sim, mais de ansiedade, burnout e alguns transtornos mentais, né? Depressão, porque o cuidado exige muito, né, do indivíduo. Mas, trazendo numa amplitude, né, um dos sinais é essa ansiedade. Por quê? Porque eu quero ter previsibilidade. A gente adora ter previsibilidade e controle, né? Aí, eu vou para um feed que é infinito, é um prato cheio, né? Então, assim, lá é um mundo. E eu fico lá, naquele lugar, né? Interminável, e aquilo vai me dando ansiedade também. Por quê? Porque eu não vou tendo todas as respostas que eu quero, por mais que eu tenha vontade de tê-las, né? Um outro ponto que eu vejo são as comparações excessivas, né? Então, assim, esse lugar de eu não ser bom o suficiente é porque eu tenho algum lugar onde eu vou me comparar, né? Com base em qual comparação? E as redes sociais levam muita gente para isso, né? Os processos de avaliação de pessoas dentro das instituições também levam as pessoas a se compararem muito, né? E aí vai tendo esse esvaziamento mesmo de sentido, de significado, né? E fora outras questões, né? Insônia é muito comum, porque tem muita associação com esse lugar ansioso, né? Comportamentos compulsivos podem ser desencadeados, porque se eu acho que eu não sei, eu busco muito, né? Uma tendência ali de algum comportamento compulsivo se intensifica. Então, de forma geral, a gente meio que já sabe. Eu não posso generalizar que todo mundo já sentiu, mas uma boa parte das pessoas já sentiu o que é de fato tá ali sobrecarregado de tanta informação que você não consegue lidar e dar conta, né? Não tem vazão. E esse acúmulo de informações, você já comentou, até compromete, né, a qualidade da assistência ao paciente, a qualidade também da tomada de decisão, né, da produtividade, né, enfim. Independente da função do cargo que a pessoa ocupa, isso compromete a produtividade dela, né? Sim. E de que maneira o profissional, o gestor, pode agir para tentar evitar isso, ou se de fato está no momento insustentável, já se deu conta de onde ele se encontra, o que pode ser feito? Eu acho que sempre tem solução, Amanda. Eu estava agora na palestra, eu estava falando para o pessoal, tem alguns estudos trazendo que a partir do momento que eu estou concentrada numa informação e eu perco a minha atenção,
eu demoro de 15 a 20 minutos para voltar meu nível de atenção daquele lugar que eu parei. Então, quando a gente fala de produtividade e eficiência, a gente entende que excesso de estímulos, eles levam a gente para uma improdutividade maior, né? Então, esse é um primeiro ponto. Tá? Do ponto de vista prático, dentro das organizações e nos grupos de trabalho, eu acho que o primeiro é assim, né? Trabalhar a nossa escuta. Né? Então, acho que trabalhar a escuta ativa, esperar o outro falar, escutá-lo até o fim, saber fazer boas perguntas, né? Ter um preparo onde eu posso ter uma troca, argumentar, né? Eu gosto muito de um conceito chamado empatia cognitiva, né? Que é assim, né? Eu tenho uma ideia, você tem outra. A partir do momento que a gente troca, a gente cria algo novo. Então, tem uma conexão também com a inovação, né? Então, quando a gente fala de ambientes de trabalho, dá espaço de escuta coletiva, onde as pessoas podem se colocar e essas considerações, elas são levadas, né, de fato a sério, né? Elas são escutadas, não quer dizer que elas serão aceitas, né? Mas a gente criar espaços seguros, onde as pessoas podem ser autênticas, se colocarem, opinar, vai ajudando a criar um espaço mais colaborativo, onde, de fato, uma inteligência humana coletiva ela vai prevalecer. Né? E acordos, eu acho que assim, a nossa vida é feita de acordos. Se a gente está num espaço, num grupo, quais acordos, né, que aquele gestor junto com o time, ele pode estabelecer? Será que a gente pode tirar o celular na hora que a gente está numa reunião de grupo? Será que a gente pode, de repente, fazer um acordo que a gente vai escutar as pessoas até o fim, ao invés de já interrompê-las e falar que eu já sei, né? Tem uma frase, eu não lembro quem é que disse, se eu não me engano, foi um economista que ele trouxe uma frase que é o seguinte: a raiz do já saber, né, é o não escutar, né? Então, assim, se eu não escuto e eu já sei, né, que tipo de relação eu espero ali com aquela pessoa? Sim. Eu não espero nada. Então, assim, eu não tenho disposição para escutar, porque eu já acho que eu sei. Então, eu tô ali só de corpo presente. Então, assim, tem um lugar também da gente poder ter essa conexão e compreensão melhor sobre o que o outro quer dizer, ter uma abertura. Então, são coisas muito básicas, assim, que a gente vai deixando no nosso dia a dia, sabe? Perfeito. E se aplica da A vida. Gestão. Mas olhando aqui pro nosso universo da saúde. Vida, mas as relações humanas, né? Da gestão até o profissional que tá na ponta, né? Se você não escuta o paciente, se você não toca, se você não examina, né? Exato. Coisas vão ficando pelo caminho que com certeza vão comprometer aquele cuidado, aquele possível diagnóstico, né? Enfim. Exato. Agora falando um pouquinho dessa novidade, entre aspas, essa recente atualização da NR1, né, que trouxe os riscos psicossociais para o centro da discussão da saúde no trabalho. Qual a sua leitura sobre essa mudança e o que ela representa para os profissionais de saúde? Então assim, né, o ponto para a gente não olhar isolado, né, a questão da NR1, né, que é uma norma regulamentadora, ela só é mais um passo de outras ações que já estão sendo feitas, né, no campo das relações de trabalho. Então, se a gente for pensar nas normas regulamentadoras, a parte de saúde, a tendência era ver a questão laboral do ponto de vista físico, né? Então, as NRs, elas surgem muito mais para cuidarem das regulamentações no que tange segurança do trabalho físico, né? Então, espaço confinado, altura, as utilizações na segurança do trabalho dos equipamentos de proteção individual, dos EPIs. Então, pensando muito na segurança física. A ginástica, né, laboral, coisas nesse sentido. O que a gente tem percebido é que nos últimos anos vem se falando muito sobre ter uma liderança mais humanizada, olhar mais o lado humano. A gente teve uma epidemia que, de fato, né, gente, quem é que não sofreu, né? Inclusive sofrimento mental sobre tudo isso. Então, são temas, né, que são mais urgentes depois de tudo o que aconteceu com a gente, né? Então, já vem tendo uma série de ações, né, as organizações se preocupando muito, as instituições com a saúde mental, não vendo ela separada da saúde física, mas sim integrada, né? A gente teve aí
quase 2 anos atrás, se não me engano, o burnout como uma doença ocupacional, de fato validada, né? Então, olhando que o que acontece é um fenômeno do trabalho, é um outro cuidado, né? Então, uma busca maior das pessoas em cuidar da saúde mental. Então, a norma regulamentadora NR1, ela vem ao encontro de várias ações que já estão acontecendo, né? Então, é um complemento que eu vejo. E os riscos psicossociais, quais são, né, assim, principais? Sobrecarga de trabalho, né? Assédio, coisas que já são vistas, tudo aquilo que de fato pode causar algum dano emocional, não só físico, para o trabalhador, né? Podemos dizer que a NR1 deu nome às coisas, né? Exato. Que já aconteciam. Sim, né? sim. E vai ser regulamentado dentro de uma norma, de fato, né? Por isso com esse nome. Então tem um peso maior. E não é só falar que faz, tem que falar que faz e fazer. Né? Então tem uma outra preocupação, né? Então também junto com a implementação. E quais tipos de risco psicossociais são mais comuns nas instituições de saúde? Acho que você já falou em alguma medida, Sim. né? E como essas organizações, as instituições de saúde podem identificar e tratar essas questões na prática dentro do que a NR1 propõe? Né? Tá. Primeiro, né, quando a gente fala da NR1 propõe, de fato tem uma questão de olhar a prática daquilo no dia a dia, né? O que a empresa ou a instituição está intervindo para poder dar vazão para esses riscos psicossociais, né? Então, vai desde estabelecer processos, papéis e responsabilidades, olhar estruturas, né? Porque a gente está falando de sobrecarga, a gente vai olhar a questão de canais de denúncia para a parte de assédio, como essas denúncias são, as tratativas, né? As ouvidorias também. Então, tudo isso passa a ter uma regulamentação maior. Outro risco psicossocial ainda, que é muito comum dentro do ambiente de trabalho, é a questão de exigências contraditórias, né? Então, uma pessoa me fala uma coisa, outra me fala outra, e aí eu não tenho clareza da minha função, daquilo que eu tenho que, de fato, exercer, metas muito desafiadoras, né? Então, todos esses processos de gestão, eles vão ter que começar a ser revistos em linha, né? Para atendimento, de fato, a essa norma e diminuição desses riscos, né? Eu acho que o ponto ainda é a dificuldade de como, de fato, mensurar tudo isso. Eu acho que ainda tem esse desafio, né? Como é que a gente mensura, porque a gente está falando de questões muito mais intangíveis, mas como será a mensuração de todos esses aspectos? Eu acho que ainda, como é uma implementação, a gente ainda vai ter vai patinar um pouco nisso, até conseguir fazer rodar e criar, de fato, boas práticas. Perfeito. E aí, uma pergunta, mais uma vez, que eu acho que você já disse de alguma medida, mas eu quero ouvir agora com mais clareza, de uma forma mais direta. Você acredita que existe uma relação entre a infoxicação e os riscos psicossociais abordados pela NR1? Sim. E eu acho que uma das formas, assim, para poder olhar para isso, eu acredito muito em espaços de escuta, né? Então, espaços de escuta, diagnósticos, né, dentro, para entender, de fato, escutar o colaborador, o trabalhador, e poder encaminhar a demanda real, né? Então, assim, o que eu vejo muitas vezes é que nesse lugar das organizações tomarem ação, nem sempre escutam, de fato, o que é necessidade, né? E aí a gente está falando de excesso de informação, ao invés de estar pegando o excesso de informação lá fora, pega a informação lá dentro, sabe? Entende como é que estão essas pessoas, entende o impacto real do que está acontecendo, porque cada instituição, uma instituição tem a sua cultura, tem seu conjunto ali de normas, de valores, entende ali para propor algo mais customizado e direcionado para aquele público, né? Então, tem uma relação, sim, né? Então, a questão dos aspectos de como, eu estava falando agora, né? Como é que essas tecnologias novas vão entrar na rotina de trabalho dessas pessoas, né? Tenham cuidado com isso, as pessoas elas precisam, de certa maneira, entender que não vão perder postos de trabalho, ou se vão ter, se isso vai acontecer, qual que é o plano da organização para que isso seja de uma maneira suave, né? Então, assim,
tem que dar clareza para as pessoas também, porque assim, a falta de orientação clara leva também as pessoas a se desengajarem, a se sentirem seguras, né? Serem ineficientes. Então, assim, um aspecto de comunicação, de clareza, ele é um fator de muita proteção nesse momento, né? Muito bem, a gente está encaminhando aqui para o final da nossa conversa, do nosso bate-papo. E eu queria te pedir para você deixar uma mensagem, uma orientação, uma inspiração, talvez, para profissionais e muitos gestores, porque é quem tem o poder de decisão, né, sobre a vida dos colaboradores, dos funcionários, de como agir, né, nesse contexto todo e, principalmente, se ainda não se atentou que isso, de fato, é uma necessidade, tem uma norma agora que vai exigir isso, como se adequar, como fazer isso tudo passar a ser parte da cultura da empresa. Eu acho que assim, eu investiria, e tenho falado muito disso em empresas e no meu dia a dia, de investir em espaços de segurança psicológica, né? E esse espaço de segurança psicológica é um espaço onde, independente se é liderança, se é o funcionário, independente disso, ter espaço onde as pessoas possam se colocar, né? Serem elas mesmas, colocarem suas dúvidas, suas questões, né? Um dos pontos, quando a gente fala de criar um espaço de segurança, acho que essa é uma mensagem para deixar, é a reação nossa a erro, né? Porque com tudo isso que muda, na velocidade que muda, erros vão acontecer. E aí, assim, a reação, ela é como? Né? Ela é uma reação onde eu vejo uma oportunidade de fato de aprendizado e um aprendizado coletivo, ou é uma forma de eu retaliar, né? De eu marcar alguém por aquilo. Então, quando a gente fala de criar espaços seguros, é criar um espaço onde eu dou voz para as pessoas, a voz delas importa, né? E a forma de olhar o erro é um processo de aprendizagem coletiva, né? Eu tô falando do erro não intencional. Então, isso vai ser importante para todas essas mudanças que a gente está vivenciando, né? Então, como é que a gente acolhe? Porque, assim, as incertezas virão, as emoções também sobre isso, né? As inseguranças. Então, como a gente dá um espaço de acolhimento para poder encaminhar isso de uma maneira construtiva, né? Então, eu acho que esse lugar de um espaço seguro pode ajudar as instituições a ter sucesso nas implementações de tanta tecnologia que tem aí pela frente. Muito obrigada, Michele. Acho que esse é um assunto ainda que ainda vai render muito. A gente aqui do Saúde Business vai continuar acompanhando. E essa conversa não termina aqui, né? Ainda vai ter muita discussão. Sim, uhum. E muito provavelmente, quem sabe, a gente volta aí a discutir isso numa outra oportunidade. Muito obrigada mais uma vez pela presença, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Obrigada, Amanda. Obrigada. E a você que nos acompanha, muito obrigada e até a próxima.